Um bom restante de sábado para cada um dos irmãos. Estamos aqui em Celina, que é uma vila. Eu inclusive postei algumas fotos aí no Face para os irmãos conhecerem aqui em Celina. Porém, já está na hora de sair para as vilas e nós estamos preparando um lugar nas montanhas. Denominamos Montanha dos Santos. Hoje já tem um grupo lá em cima na montanha. Graças a Deus, temos já moradores adventistas que recebem irmãos que estão hoje cultuando ao Senhor lá naquele local. Estamos também fazendo uma capela. Começamos a fazer uma capela para receber os irmãos, os nossos irmãozinhos evangélicos, católicos de outras denominações e os interessados, para fazermos vigília, para fazermos culto nos sábados, porque lá em Miqueias 4, versículo 1 ao versículo 4, diz que nos últimos dias a Igreja do Senhor, o Israel moderno, iria emigrar para as montanhas, o qual receberiam o poder da chuva serôdia para dar testemunho, e de lá sairiam os ensinamentos da lei, e muitos seriam levados para aquela localidade que Deus estaria preparando nesses finais de tempos, para que nós tenhamos uma comunhão melhor com o Senhor entre as rochas. Erga os olhos para as montanhas, de onde vem o socorro do Senhor, aonde vem a morada do Senhor. E profecias de Miqueias, de Isaías 2, por exemplo, também fala da imigração para as montanhas. Essa profecia para os últimos dias, para esse tempo da agora. Então, até agora eu fiz vários alojamentos para receber irmãos, estruturei, coloquei trator, e Deus nos presenciou por um lugar muito agradável. Eu tenho feito os meus investimentos que o Senhor tem me concedido, os meus recursos que o Senhor tem me concedido. Porém, agora, nessa hora de fazermos a capela para recebermos os irmãos, eu vou dar oportunidade para aqueles que quiserem contribuir em alguma ajuda, em algum recurso, ou então algum material, vidros. Nós precisamos de vidros porque lá é um lugar muito bonito. É uma montanha onde nós não vemos montanhas mais altas, só vemos montanhas bem abaixo de nós. E é um lugar muito aprazível, estamos plantando, estamos fazendo o que o Senhor nos ordenou, construindo a arca dessas últimas horas da história, do grande dilúvio, do juízo de Deus que vai vir a todos nós, vai ser esses lugares retirados, as montanhas. Nós queremos dizer, meus irmãos, que as montanhas serão o local que Deus vai nos educar. Educar é redimir. Redimir é salvar. Deus quer nos salvar dos nossos pecados, como fala em Mateus 1, 21. E lá em Isaías 33, versículo 14, 15 e 16, diz que nós devemos, nessas últimas horas da história, taparmos os nossos ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e tapar os nossos olhos para não ver o mal. Assim, no versículo 16, vem nos falando que eles irão estar emigrando para as montanhas. Nós vamos descer das montanhas para fazer a entrega dos pregadores mudos. Não precisamos mais ficar pregando. Os pregadores mudos vão fazer seu trabalho, Deus irá direcionar. Temos que dar testemunho nessa hora, de dar testemunho, de viver a vida de Jesus Cristo. Como fala em 1 Pedro 1, versículo 16, 17, aonde nós iremos seguir os passos de Jesus Cristo. Vamos exercer a paciência, vamos exercer a tolerância uns para com os outros, vamos ter o amor pelos inimigos,
e orar por aqueles que nos perseguem. Essa hora, irmãos, chegou. No dia 15 de setembro, eu acredito que começou uma nova fase de 7 anos, aonde as coisas vão ocorrer, aonde vai começar as turbulências, vai começar a se reajustar o Tribunal Mundial, onde vai ter a nova ordem mundial, aonde todos os prefeitos, sátrapas, serão ajuntados para um só governo, como tem o paralelo lá no livro de Daniel, onde Nabucodonosor, que era o imperador do mundo, reuniu os prefeitos, os sátrapas, os governadores, e assim nós vamos ter a nova ordem mundial, que vai afetar diretamente a parte religiosa. Aqueles que são fiéis a Deus, eles vão ser fiéis em qualquer circunstância. E como a besta representa um animal, e um animal representa um governo, uma república, ou então um país, um império, ou que seja um governo, nós estamos aguardando que a besta, cuja ferida mortal foi curada, que é um governo religioso que dominou o mundo na Idade Média, inclusive o Brasil em 1500, quando foi descoberto, nós tivemos representantes desse governo mundial, que é um governo religioso que dominou o mundo, e os 10 países da Europa representam o mundo, velho. Então, 10 em profecia representa o número de totalidade do mundo. E esse número 10, com os 10 países da Europa, o qual foi dividido o Império Romano. O Império Romano ele não foi dominado por outro animal. A Babilônia, que aparece em Daniel como o primeiro império mundial, ela foi dominada pela Medo-Pérsia, que representa o urso dominando o leão. E o leopardo, que é a Grécia, dominando a Medo-Pérsia, que é o urso. E o animal espantoso, que seria um dragão, porque não tem nome, não tem característica de animal que nós conhecemos, esse nós sabemos que é representado como Roma. E Roma, império, passou para Roma religiosa, que também imperou no mundo, até a hora que Napoleão Bonaparte prende o Papa Pio VI e leva preso para a França, aonde começa, nessa data de 1798, começa o início do fim. E quando começa o início do fim, em 1798, logo em seguida, nós vemos em Daniel 7, versículo 9 e 10, que se assenta o juízo, se assenta um tribunal. Esse tribunal se assenta no céu. E como nós já conhecemos pelas profecias de Daniel, essa data de 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8,14, essa data que é a última data profética da Bíblia, que é a maior profecia, onde está enquadrada a vinda do Messias, vem também profetizado a retirada do Messias, que é a crucifixão de Jesus, vem também dando as 70 semanas determinadas para o povo de Deus, que são 490 anos, que termina no apedrejamento de Estevão. Essa profecia se estende até 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. E nesse período se assenta o tribunal, que está descrito em Daniel 7, 9 e 10, onde se assenta o juízo, e o juízo começa pelos mortos, e depois passa para os vivos. E nós acreditamos que quando passa para os vivos, há uma sacudidura entre o povo que tem os oráculos de Deus.
Os oráculos de Deus é os 10 mandamentos e os profetas. O povo de Deus, o povo de Israel, ele tinha os 10 mandamentos e tinha também os seus profetas, que eram judeus. Porém, nessa fase que a igreja de Deus, Israel, Estado, foi deixado de ser a igreja de Deus, no apedrejamento de Estevão, quando a Constituição Nacional de Israel decidiu não aceitar a Cristo e perseguiu o primeiro cristão, trazendo a morte, o assassinato legal desse mártir que foi Estevão, ali começou então a propagação do evangelho para os gentios, onde Deus formou o movimento cristão, e desse movimento cristão a igreja recebeu de bom grado Domingos Constantino como um conversor para o cristianismo. Roma pagã deixou de ser Roma pagã para ser Roma cristã, e assim nós vemos que depois que foi colocado um pontífice, foi colocado um líder da igreja cristã, a igreja cristã se corrompeu, querendo unir o paganismo com o cristianismo. E depois dessas 2.300 tardes e manhãs, quando esse poder de Roma cristã, ela cai em 1798, quando o Papa Pio VI é preso e levado para a França, começando o tempo do fim, se estende a profecia de 2.200 tardes e manhãs de Daniel 8:14, que vai até 22 de outubro de 1844. Estudantes que tiveram comprovação da NASA comprovou que essa data era a data do ano sabático, que ocorria na expiação antiga. Então, nós temos comprovação de estudos que são feitos com a NASA, calculando os tempos, que essa data profética começou, então, o período do juízo, aonde os mortos são primeiro julgados, como está lá em Apocalipse 11, versículo 18 e 19, aonde é vista a tábua dos 10 mandamentos, do concerto, que faz parte da Igreja de Deus, aonde todos irão ser julgados diante dessa lei. Diante dessa lei, que está numa arca de ouro, coberta de ouro, representa um metal muito valioso para o ser humano. Tem ali as 2 tábuas dos 10 mandamentos, aonde se encontra o sábado, que é o sinal de Deus, de lealdade, como está em Ezequiel 12:12 e Ezequiel 20:12, acredito, e Ezequiel 18:20. Depois eu vou confirmar com os irmãos. Mas nós temos esse dia que está dentro dos 10 mandamentos como um mandamento de lealdade, porque os outros mandamentos eu poderia até guardá-los para não ser preso, porque se eu roubo, eu posso ser preso. Se eu adultero, eu posso me prejudicar em alguma coisa diante dos homens. Porém, a transgressão do sábado não tem ninguém que nos condene, a não ser nos incentive a transgredi-lo. Então, esse mandamento é um mandamento que mostra lealdade entre nós e Deus. Então, eu vou ler o versículo de Ezequiel 20, versículo 12, que fala o seguinte: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Para nós sabermos quem é Deus que nos santifica,
temos que guardar este mandamento esquecido. Por isso que esse mandamento esquecido começa no 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aqui Ezequiel 20, versículo 12, fala que também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica, que nos santifica. Para mim saber quem é Deus que está me santificando, eu devo guardar o sábado. E no capítulo 18, verso 20, fala: a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus pega e dá em Ezequiel uma direção, que a alma que pecar, essa morrerá. Pecado é definido na Bíblia, em Romanos 3, vamos ver o que fala em Romanos 3, como que é definido o pecado biblicamente, porque nós podemos dizer que pecado pode ser uma coisa, pode ser outra, mas em Romanos 3, versículo 20, fala: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, para mim saber o que é pecado, somente pela lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. E lá em Romanos 7, vai nos falar mais ou menos a mesma coisa. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheceria o pecado senão por intermédio da lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Então, a única definição para pecado é a transgressão da lei de Deus. E em Efésios, fala que o Espírito Santo, ele pode ser entristecido quando fala o nosso coração, mediante a palavra de Deus. Fala no versículo 4, versículo 30 de Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, para o dia da redenção, o Espírito Santo, ele nos move, ele nos toca pela palavra de Deus, que essa palavra é uma palavra que deve ser seguida. E os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, ele dá 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, lá em Tiago 2, versículo 10, nos diz que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto de cada mandamento, conscientemente, porque se não for conscientemente, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se eu estiver consciente, fala que Deus não vai tolerar, porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado. Culpado quando? No juízo que está no versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia. Mas lá em Naum 1:3, fala que Deus é tardio em irar-se, mas ao pecado Deus não terá por inocente aquele que estiver em pecado, consciente, aquele que estiver em iniquidade. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Eu posso ser atormentado para pegar e transgredir os mandamentos de Deus. Mas Deus me concede a graça, o poder para vencer a tentação. Por isso que na oração do Pai Nosso tem aquela parte que diz: não me deixes cair em tentação, mas me livra de pecar. Porque é o Senhor que reina no meu coração. Se Jesus reina no meu coração,
eu tenho que pegar e tirar da minha vida todo o pecado, porque o pecado me destituiu da glória de Deus, como fala em Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos fala que todos pecaram, mas destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora Deus nos chama para dar glória. E para que eu dê glória ao Senhor, eu devo sondar o meu coração, devo sondar a minha vida, colocar a minha vida em plena conformidade com a vontade de Deus, abandonando todo o pecado, para que eu dê glória ao Senhor. Quando Adão pecou, Adão ficou destituído da glória de Deus. Agora, para essa última geração, Deus nos pede, como está escrito lá em 1 Pedro 1, Deus nos pede para que nós venhamos seguir as pisadas do Senhor. 1 Pedro 1, não é o 1, 1 Pedro 2, versículo 21. Porque para isto somos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, nos deixando o exemplo para que seguíssemos as suas pisadas. Qual pisada que Jesus quer que nós seguimos? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou língua enganosa. Nós temos aqui, meus irmãos, meus queridos, a palavra do Senhor nos exortando para que nós venhamos tirar todo o pecado consciente da nossa mente. Sondar o nosso coração e pedir a Deus para que sonde nossos corações. Mostra-me, Senhor, em que eu devo mudar. Em que eu devo me libertar. Qual o pecado, Senhor, que eu estou trazendo, que eu devo me libertar? Pecado não confessado, que eu devo pegar e me consertar diante do Senhor, para que o meu nome saia do tribunal de Deus. No tribunal de Deus, os pecados estão registrados. E só sairão de lá depois que nós fizermos a nossa reconciliação com os nossos irmãos. Meus queridos irmãos, estamos nas últimas horas da história dessa terra. Não deixa de pegar e tomar uma decisão, fazer uma decisão determinada para ficar ao lado do nosso Criador, do nosso Redentor. Educar é redimir. Redimir é nos reconciliarmos com Deus. Redimir é salvação. Salvação de quê, meus queridos? Salvação do pecado. Estamos numa crise grande, onde muitos pregadores estão pregando somente aquilo que o povão gosta de ouvir. Que Jesus é amor, que Jesus perdoa, que Jesus já morreu por nós. Mostra a morte de Jesus como um aval para nós vivermos em transgressão, porque Jesus morreu por nós. Não é assim que funciona, meus queridos irmãos. Se formos olhar o paralelo de como Deus nos mostrou como sombra dos bens futuros, como fala lá em Hebreus 10, Hebreus 9, Hebreus 10, que o santuário, o dia da expiação, representa o dia do juízo e como que Deus lida com o pecado, nós vemos que não é da maneira o qual nós estamos acostumados a ouvir desses pregadores, esses doutores que não estão com responsabilidades diante do Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, meus irmãos, para que nós tenhamos na nossa liturgia, em nossas igrejas, a reverência que é devida ao Criador do universo, a reverência em não ficarmos andando dentro da igreja para um lado e para o outro, fazendo musiquinhas com bateria para ficar abraçando um e abraçando o outro, fazendo cumprimentos dentro da nave da igreja. Meus queridos irmãos, a oferta é para ser o diácono somente passando e trazendo a oportunidade para os irmãos de colocarem as suas ofertas. Não é querer inibir as pessoas a irem lá na frente, a não deixarem de ir lá na frente, a público, e ficar aquela andança dentro da igreja, irreverência,
anarquia, meus queridos irmãos. Aplausos dentro da igreja, aplaudindo um e aplaudindo o outro, isso é condenado pelas as Escrituras. Meus queridos irmãos, vamos ser sóbrios. Jesus, quando veio, e que Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso exemplo, Ele é falado em todas as igrejas. Todas as igrejas comunicam a vida de Jesus. Nós podemos ver que Jesus orou pela união dele com a igreja. Mas a liderança da igreja não teve união com Jesus. Por que não teve união com Jesus? Porque o pecado havia separado Cristo da liderança. Senão, Deus teria tido o privilégio de ter o seu filho unido com os líderes da igreja. Mas o que os líderes estavam fazendo? Estavam em pecado diante do Senhor. Não queriam se reconciliar. E Jesus orou pela união, mas não teve união, porque o pecado separou o Salvador da liderança da sua própria igreja. Então, irmãos, vamos procurar, da nossa maneira, ser leal a Deus, porque a salvação é individual. Não vamos seguir pessoas porque estão bem intencionadas, aparentemente para nós, estão bem vestidas, falam muito de Deus, de arrependimento, falam de tudo que está escrito na Bíblia, mas não obedecem, não estão em harmonia com os conselhos para essa última hora do Espírito de profecia. O remanescente, como fala lá em Apocalipse 12:17, é os que guardam os mandamentos de Deus e vivem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, os conselhos do Espírito de profecia. Meus queridos irmãos, vamos abalar esse mundo, vamos abalar com a nossa consagração. Lá em Salmo 51, versículo 10, fala: sonda, ó Deus, o meu coração, faça de mim, Senhor, um coração puro, um espírito reto. Vamos ler o que fala lá em Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que é um coração puro, meus irmãos? É uma vida consagrada, é uma vida limpa, é ser santo diante de Deus, é andar na presença de Deus, sem ter mácula. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. O que é um espírito reto? É uma vida sem transgressão consciente, sem pecados conscientes, sem iniquidades. O povo da última geração, os 144 mil, eles não terão iniquidade, não andarão com língua enganosa. E aí no versículo 13 fala: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Para que os pecadores se convertam ao Senhor, tem que ter o testemunho, como está lá em Mateus 24, que este evangelho do reino será pregado em testemunho, então virá o fim. Meus queridos irmãos, mesmo entre a verdade presente, os irmãos que estão entregando os pregadores mudos para o povo, o livro do grande conflito que foi orientado por Deus para ser entregue nas mãos de cada cidadão desse mundo, nessas últimas horas. Eu vejo que os irmãos estão entregando esses livros relaxadamente, sem uma postura de santidade. As mulheres estão agora com os vestidos compridos até os pés, e os homens estão de camiseta, estão de tênis, estão de calça jeans. Meus queridos irmãos, nós que sempre preservamos a aparência, sempre falamos da árvore, que Jesus foi até ela porque tinha folhas. Será que nós vamos ser comparados a essa árvore que Jesus de longe viu que tinha folhas e que poderia ter frutos, quando chega debaixo da árvore não tenha frutos? Meus queridos irmãos, Deus não estava condenando a árvore porque estava com folhas. Deus condenou a árvore porque não tinha frutos.
folhas tinha. Então, não quer dizer que nós, com terno e gravata para distribuir os livros, e temos folhas, como a árvore, a figueira tinha folhas, Deus vai condenar. Faz parte, meus queridos irmãos. O que não faz parte é uma árvore seca ter frutos. A árvore tem que ter folhas, meus queridos irmãos. Se não tiver folhas, ela está seca. Jesus não vai nem perto porque não tem fruto. Antes nós, homens, preservávamos a nossa postura e as mulheres de calça, de saia curta. Agora as mulheres estão na modéstia e nós estamos em rebelião diante de Deus, na nossa aparência. Meus queridos irmãos, vamos pensar nessa responsabilidade de quando estamos entregando nossas literaturas. São pregadores do Senhor que vão pregar nas residências, vão pregar nas madrugadas, vão pregar nos escritórios, vão pregar nas oficinas, vão pregar nas salas de espera. E nós que estamos entregando essas pregações, temos que estar em postura de santidade. Meus queridos irmãos, estamos nas últimas horas, vamos prestar atenção nessas minhas humildes palavras, que eu fico muito sentido. Fico às vezes querendo publicar os trabalhos feitos pelos nossos voluntários. Fico com aquele desejo de divulgar que os leigos estão tomando a frente do trabalho da Igreja de Deus. Mas, meus queridos irmãos, as pessoas hoje estão querendo fazer propaganda do seu ministério, estão querendo propagar o ministério, para o ministério ficar famoso. Queridos irmãos, vamos tomar posição. Vamos ter a postura de homens santos, santidade ao Senhor. Fala lá em Zacarias que nos últimos dias estarão descrito em nossas fisionomias santidade ao Senhor. Não estou falando, irmão, só de um ministério, estou falando de todos os ministérios. Estou falando dos ministérios leigos que estão espalhados entregando livros, não só do ministério grande de publicação, mas outros ministérios. Que o Senhor não venha me ter como crítico, como acusador, não me tenha mal esse conselho que eu dou para a igreja, dou para os irmãos da Verdade Presente, dos ministérios, das escolas de profetas. Vamos ter na nossa postura santidade ao Senhor. Que Deus possa nos ajudar, possa nos fazer verdadeiros discípulos para essa última hora. É o meu desejo, a minha oração para cada um dos meus irmãos. Tenha um restante de sábado feliz na presença do Senhor.